Oi pessoal, bom dia. Sou Raimundo Pereira do Oração Virtual. Estou aqui para estou aqui novamente com vocês para partilhar outro ponto. Nos vídeos anteriores, em alguns vídeos, né, dois vídeos anteriores mais específicos, eu partilhei primeiro sobre a oração pessoal, por que devemos fazer a oração pessoal. Depois eu partilhei a respeito de um roteiro de como fazer a oração pessoal, um roteiro, né, de como fazer cada pontozinho. Eu coloquei um exemplo meu do que eu faço. E no caso hoje eu queria partilhar com vocês, eu queria colocar para vocês a questão do Espírito Santo. Ou seja, o ponto dessa partilha com vocês de hoje, né, desse momento de hoje, é porque nós devemos ter uma experiência com o Espírito Santo, ou uma intimidade, vamos dizer assim. Porque nós devemos ter essa experiência com o Espírito Santo. Antes de eu entrar nesse ponto, né, da resposta em si, eu vou ler um trechozinho aqui do Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo aqui, só um momento, o parágrafo aqui é... eu não tô vendo aqui o parágrafo porque é em PDF, mas eu vou dar o título aqui e com certeza vocês vão achar, né? O Catecismo da Igreja Católica é o ponto 1 que fala a vida do homem conhecer e amar a Deus. A vida do homem conhecer e amar a Deus. Ele diz assim, o catecismo ele diz assim, no primeiro ponto: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem no sentido geral, homem e mulher, para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelos pecados para a unidade de sua família, a Igreja. Fez isso por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador. Quando em tempos se cumpriram, nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da vida bem-aventurada. Ou seja, esse ponto do catecismo da Igreja Católica, ele fala, né, de que todo homem é chamado a conhecer e amar a Deus. E quando eu mencionei lá a oração pessoal, o como fazer a oração pessoal, eu diria que é o caminho que a gente deve trilhar, que a gente deve seguir na nossa vida cotidiana, nos nossos afazeres, em tudo que nós fazemos no decorrer da nossa vida. O caminho é esse, ou seja, o primeiro contato que eu devo ter com Deus é através da oração, é a busca pela oração. Aquilo ali vai me impulsionar, vai me direcionar para todas as outras realidades, todas as outras vertentes. E eu diria que para fazer isso bem, para viver isso bem, é o Espírito Santo. Ou seja, aí é onde entra a pessoa do Espírito Santo, é onde entra, é onde envolve o Espírito Santo. E eu quis começar com esse ponto do Catecismo da Igreja Católica, de que fala justamente esse ponto, de que o Espírito Santo, ele vem nos unir a Deus, ele vem nos unir ao Pai, ele vem nos unir ao Filho, ele vem nos unir à sua vontade, ele vem nos unir ao seu desejo, ao desejo de nos levar à vida eterna, ao desejo de sermos pessoas melhores, de nos afastarmos do pecado, como ele fala, né, de buscar todos aqueles que estão no pecado, que estão dispersos no pecado. Ou seja, então
a resposta para essa pergunta de hoje, vamos dizer assim, é por que nós devemos ter uma experiência com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele nos dá essa graça, ele nos une a Deus, ele nos faz conhecer o propósito de Deus, não só para a nossa vida, mas também para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor, para a vida da igreja, para a vida social, para a vida cotidiana, ou seja, é o Espírito Santo que faz esse elo, que dá essa graça, que dá a conhecer esse desejo do Pai por intermédio do Filho, né, de Jesus. Eu diria que o Espírito Santo, como muitas das vezes na igreja, ele é traduzido, ele é demonstrado. O Espírito Santo é esse óleo que vai lubrificar, esse óleo que vai ungir, que vai untar, né, aquilo que está rústico, aquilo que está pesado, aquilo que está ferido, aquilo que está machucado. O Espírito Santo ele vai untar, né? Ele vai fazer esse untamento, né? Deixa eu ver se eu pego aqui a minha bolsa. Eu tenho até um frascozinho aqui de um óleo que eu ganhei, né, para ungir, né, para ungir um enfermo, ou ungir quando a gente vai rezar. Ou seja, o Espírito Santo é como se fosse o óleo que vai ser ungido, que nos unge, que unge, né, vamos dizer assim, que unge a vida do cristão, mas não no sentido de ungir por fora, mas principalmente por dentro a alma sendo lubrificada, a alma sendo untada, a alma sendo envolvida por esse Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo. E isso nos leva a ter essa unidade com o Pai, nos leva a ter essa unidade, a ter esse convívio com o Pai. O ponto principal da resposta, por que nós devemos ter uma experiência com o Espírito Santo, por que nós devemos ter essa intimidade com o Espírito Santo, está justamente aí. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa graça, que nos diria que não só que nos impulsiona a buscar uma vida de santidade, ou buscar uma vida de purificação a cada dia, a cada instante, dos nossos atos, das nossas atitudes, a maneira que nós somos, mas principalmente é Ele, o Espírito Santo, que cria esse laço conosco, que cria essa intimidade. Uma coisa que a igreja nos ensina, ou que a palavra nos ensina, ou eu diria até mesmo a questão da vida em si, nos ensina é que muitas das vezes, para a gente verdadeiramente amar alguém, para a gente verdadeiramente amar uma pessoa, a gente tem que conhecê-la, a gente tem que ter um laço, a gente tem que ter uma intimidade com aquela pessoa. E eu diria que muito mais com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não se resume só a uma pessoa humana, a uma pessoa palpável, a uma pessoa que pode se tocar, que pode se ter essa ligação. Mas eu diria principalmente a uma pessoa na área, no sentido espiritual, no sentido espírito, no sentido ação de Deus, no sentido essa dinâmica entre nós e Deus. Então, assim, eu diria que o ponto está aí. Por que nós devemos ter uma intimidade? Por que nós devemos ter um laço? Por que nós devemos buscar esse conhecimento do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo, né, que faz essa ligação entre nós e Deus, entre nós e Jesus, entre nós e a igreja, entre nós e as outras pessoas, no sentido de fazermos a coisa certa a cada dia, de sermos pessoas melhores, de fazer o que é certo, de não ferir, de não matar, de não querer danificar a vida do outro, de não querer danificar a vida do próximo, a vida da natureza. Ou seja, é o Espírito Santo que vai nos dar, eu diria, não só essa mentalidade, não só essas atitudes, mas é o Espírito Santo que vai ali
constantemente lubrificando, constantemente ungindo, constantemente untando, né? Como eu diria, como talvez assim, talvez você nunca tenha visto por esse ponto, quando Jesus ele pegou lá o pedaço de pão e ele molhou no vinho, e ele molhou no sangue, ou seja, essa untação, ele untou, ele pegou ali o pedaço da carne, o pedaço do corpo, e untou no sangue como um sinal de entrega, como um sinal de colóquio, como um sinal de sendo imbuído na vontade do Pai, dando-se totalmente, entregando totalmente a sua vida, o seu sangue pela humanidade, pelo homem. Ou seja, é um pouco, vamos dizer assim, um pouco de tendo uma alusão a esse ponto, nesse ponto de que nós devemos, eu diria que as duas questões que eu falei, os dois vídeos anteriores que eu falei com relação à oração, né, por que nós devemos fazer a oração pessoal e o roteiro da oração pessoal, ou seja, para a gente ter um momento pleno, uma plenicidade na oração pessoal, eu diria não o ápice, né, porque eu acredito que a gente não vai ter essa totalidade na oração em si ali, naquele momento, pode ser que aconteça isso, mas o ápice da experiência, o ápice do toque, o ápice do elo com Deus, da intimidade com Deus, é o Espírito Santo que dá através da oração pessoal. Ou seja, é os pontos que o Espírito Santo encontra na nossa vida para a gente lubrificar esse contato com Deus, essa intimidade com Deus, com Jesus e com Ele próprio, o Espírito Santo. Então, assim, por que nós devemos ter essa intimidade com o Espírito Santo? Por que nós devemos conhecer o Espírito Santo? Porque só se ama alguém, só se ama um ser, só se ama, nós só amaríamos verdadeiramente a Deus, nós só amaríamos verdadeiramente o Espírito Santo, nós só amaríamos verdadeiramente a Cristo, nós só amaremos verdadeiramente a igreja, a natureza, as coisas, as pessoas que estão ao nosso redor, nós só amaremos verdadeiramente quando nós tivermos verdadeiramente esse elo, essa unidade, esse untar com o Espírito Santo, essa afinidade, esse contato, essa docilidade com Ele, com o Espírito Santo. Então aí é o ponto-chave, é o ápice, vamos dizer assim, da resposta. Por que nós devemos ter essa intimidade com Ele, com o Espírito Santo? Por que nós devemos conhecer o Espírito Santo? Porque é Ele, o Espírito Santo, que vai nos dar essa mentalidade, que vai nos dar essa unidade, que vai nos dar esse conhecimento, que vai nos dar esse aprofundamento, essa dedicação, esse comprometimento, essa unidade, como o Senhor ele diz, que o Senhor ele dá-se, ele deu-se, ou ele dá-se a cada instante para a humanidade, para o homem, para a sua criação. Ou seja, é o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Não é simplesmente falar palavras. Ah, eu falei, eu estou falando porque eu li no livro, eu li isso, ou o próprio catecismo da igreja. Não, mas isso é muito próprio de Deus, é muito próprio do Espírito Santo. É o toque do Espírito Santo que nos dá essa compreensão, que nos dá essa moção, essa unidade, esse sentimento, né? Esse colóquio do coração, da alma. A alma, ela expressa essa unidade com o Espírito Santo, esse elo, esse untar, o óleo que unge, o óleo que unta a presença de Deus no seio da humanidade, no seio do homem, da mulher, da igreja, essa unidade. Ou seja, em resumo, por que nós devemos ter essa intimidade, esse elo, esse conhecimento do Espírito Santo? Porque é Ele, o Espírito Santo, que nos dá essa unidade. É Ele, o Espírito Santo, que faz a gente conhecer. Eu costumo dizer que à medida quando a gente vai conhecendo uma pessoa, à medida que a gente vai conhecendo aquela pessoa ela vai revelando coisas
que a gente não conhecia antes, que a gente não sabia antes que aquela pessoa fazia, que aquela pessoa atuava. Ou seja, da mesma forma Deus, da mesma forma Jesus, da mesma forma o Espírito Santo, por obra dele, por graça dele, por mérito dele, né, por dom dele, do Espírito Santo, ele dá a conhecer o Pai, ele dá a conhecer Jesus e torna nós íntimo com ele, na forma que nós vivemos, na forma que nós meditamos as coisas, na forma que nós vemos a igreja. Ou seja, é ele, o Espírito Santo, que faz isso conosco, que nos dá a conhecer, e tudo fica mais belo, tudo fica mais dócil, tudo fica mais compreensível, tudo mais fica mais aberto à nossa visão. É como o véu que outrora estava fechado e a cortina se abre e a gente contempla a graça de Deus, a gente contempla a graça do Espírito Santo, a gente contempla a doação do Filho no meio da humanidade, no seio da igreja, dentro do coração do homem. Então, por que ter a experiência com o Espírito Santo? Por que buscar essa intimidade com o Espírito Santo? Porque é Ele, o Espírito Santo, que nos dá esse lubrificar, é que lubrifica, é que unta a nossa presença, o nosso dia a dia, a nossa intimidade, a nossa busca cotidiana a Deus, e nos faz conhecer a Deus, e nos faz conhecer o Jesus Cristo, e nos faz conhecer a sua vontade, o seu querer. Então, é isso que o Espírito Santo, ele revela a nós. Eu digo que assim, que as pessoas, ou todos aqueles que não têm esse entendimento, eles perdem. É como que alguém chega para você e diz que tem uma certa pessoa ali, que essa pessoa é especial, que essa pessoa, não só pelo que ela é, não só pelo que ela é, mas pelo que ela pode lhe proporcionar na sua vida, pelo que ela pode lhe dar a conhecer, uma sabedoria, um entendimento. Aí eu fico imaginando, eu tenho que conhecer essa pessoa, eu tenho que conhecer, eu tenho que buscar conhecer essa pessoa, porque o que essa pessoa me reserva, o que ela está preparando para mim, alto nível de conhecimento, alto nível de doação. À medida que ela se doa, ela vai se dando a conhecer. À medida que ela vai se dando a conhecer, ela vai se revelando, ela vai revelando situações, ela vai revelando belezas que esse mundo não pode revelar, que essa natureza humana, que essa natureza física palpável não pode revelar. Ou seja, isso é muito grande, é uma coisa imensurável, é uma compreensão, vamos dizer, muito, muito grande, de que a gente não consegue esquadrinhar, de que a gente não consegue limitar a dimensão do que ele prepara para nós, no sentido de nós nos entregarmos a ele, conhecer essa pessoa que é o Espírito Santo, e ele nos dará a compreender, nos dará a entender, nos dará a conhecer, nos revelar tudo quanto ele é do Pai e do Filho, essa unidade, esse elo, essa ligação, esse movimento que ele faz entre o Pai e o Filho, e ele nos dá a graça de nós entrarmos no meio desse movimento, essa bondade, esse amor, que é esse movimento ali sendo feito cotidianamente, a cada instante, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, ele faz esse movimento do amor um para com o outro, e ele nos dá a graça de nós entrarmos nessa realidade e nós conhecermos. Ou seja, isso é muito grande. Então, o ponto é esse. Por que eu devo conhecer o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, à medida que nós vamos conhecendo ele, ele vai nos revelar tudo quanto ele é, da parte dele, da parte do Filho e da parte do Pai. Eu fico imaginando assim, se já é um mérito conhecer uma só pessoa e conhecer tudo que essa pessoa é capaz, imagine conhecer uma pessoa, ou seja, eu conhecer 3 pessoas numa só. O que essa pessoa não vai revelar dela mesma?
O que ela não vai nos revelar do Pai, do Filho? O que ela nos vai revelar em tudo, na transição do que acontece entre o Pai e o Filho e Ele próprio, o Espírito Santo? Ou seja, é muita graça, é muito louvor, é muita gratidão, é muita obra, é muito dom de Deus. Ou seja, a gente compreender, olhar dessa forma, às vezes a gente assim parece até limitado. A nossa limitação é muito pequena, é muito limitada, mas eu diria, é fantástico, é uma coisa muito grande, muito grandiosa. Então, assim, eu espero que você tenha compreendido um pouco, né, do que eu quis colocar, porque nós devemos buscar e ter essa intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é esse óleo que nos une ao Pai, que lubrifica a nossa unidade, não só ao Pai, não só ao Filho, mas à igreja, as pessoas que estão ao nosso redor, a natureza em si, de contemplar, de louvar, de bendizer a Deus por tudo que Ele criou. Ou seja, é isso que o Espírito Santo ele, ele nos proporciona e é esse o porquê nós devemos buscá-lo. Eu agradeço a você por estar até agora. Eu peço a você que se você gostou disso que eu partilhei com você, você possa se inscrever no canal e compartilhar o canal na oração virtual. Eu deixo o meu abraço. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal também na fanpage, no Facebook, para você se inscrever e, consequentemente, compartilhar. Eu deixo o meu abraço, agradeço a você por estar aqui até agora. Eu sou Raimundo Pereira, do Oração Virtual, e espero que você tenha gostado dessa nossa partilha. Eu desejo a você tudo de bom, saúde e paz. Até mais.